Se você tem uma parede de alvenaria e você tem a sua janela e a sua porta, você tem que pensar que são espaços que você acabou criando dentro dessa estrutura que seria, vamos dizer assim, se fosse de vedação, vamos concentrar aqui numa vedação e não numa parede estrutural de alvenaria, em que os tijolinhos, né, vamos dizer assim, eles estão uns suportando o peso do de cima. Pela cola, né, pela argamassa, você fazer essas aberturas sem sua contraverga e sua verga, ele não vai desabar. Mas essa tensão que antes, por exemplo, esse peso aqui que estava dos tijolinhos aqui em cima, ao invés deles descarregarem naquelas fileirinhas de tijolo que deveriam estar aqui, mas não estão, o que elas estão fazendo? Ao invés de ser linear a distribuição de peso, começa a fazer esse movimento. E daí, essas laterais da sua janela vai se comportar como se fossem colunas. Então, vai ter uma força vindo aqui para baixo e um esmagamento aqui, ó, dessas fileiras aqui de baixo, dessa força, né? Porque ao invés de ser distribuído, está indo toda para essa lateral. Então, o que acontece? Você vai ter fissuras em 45 graus, assim, ó, da sua janela. Então, se você vê aberturas de janela e porta com essas fissuras em 45 graus, isso é provavelmente a falta da verga e da contraverga. Então, para você resolver esse problema, é super simples. É só você colocar a sua estrutura lá de verga e contraverga na sua janela, que ela tem que passar um pouquinho, né? E verga na sua porta, certo? Ah, e como é que eu faço o cálculo de esse tanto que passa ali da sua abertura? Normalmente você faz ele pensando assim, H sobre 10, a sua largura ali, né, a sua distância ali sobre 10, mas levando em consideração o mínimo dessa distância de 30 centímetros. Então, se você tiver uma janela de 1,5 de largura, por exemplo, se você fizesse 1,5 sobre 10, vai dar 15. Só que você tem que considerar sempre 30 centímetros como mínimo. Então, você passa 30 ali.